Olá pessoal, tudo bem? Esse é o terceiro vídeo da série Livros sobre a História do Ateísmo. E nesse vídeo eu gostaria de comentar brevemente com vocês sobre este livro aqui. Um Mundo Sem Deus, Ensaios sobre o Ateísmo, organizado pelo filósofo Michael Martin. Esse livro ele foi publicado em 2007 e em 2010 ele teve uma tradução que foi publicada em Portugal. Essa edição portuguesa é a que eu tenho, tá? Eu não tenho conhecimento sobre uma edição publicada no Brasil, tá? O Michael Martin, ele é filósofo, como eu falei, e ele tem um livro sobre a questão do ateísmo chamado Ateísmo, uma Justificação Filosófica, que é um livro que foi publicado em 1990. É um livro dividido em duas partes, né? Ele fala sobre o ateísmo positivo e o ateísmo negativo e traz uma série de argumentos relacionados a essas duas formas de encarar o ateísmo, que eu vou falar brevemente para vocês nesse vídeo. Tá? Este livro do Michael Martin, que eu estou me referindo, infelizmente eu não conheço uma tradução em português, então eu tenho só uma versão em inglês. Tá? Trata-se de um livro de 1990 e que infelizmente até hoje é desconhecido do público brasileiro, né? O público de um modo mais geral. No caso aqui desta obra, o que nós temos aqui é um conjunto de textos, é uma coletânea de textos escrito por vários autores. O livro ele é dividido em três partes. Tá? Então, ele tem uma primeira parte que se chama Enquadramento, ele tem uma segunda parte que se chama Alegações contra o Teísmo e ele tem uma terceira parte que se chama Implicações. Tá? No que diz respeito à história do ateísmo, a questão do livro que eu quero destacar com vocês é a primeira parte do livro. Né? Não sei se vocês vão enxergar, mas a primeira parte do livro tem 3 capítulos onde é falado sobre o ateísmo na antiguidade, o ateísmo na história moderna e o ateísmo contemporâneo, né, do final do século XX e início do século XXI, né, que se chama Ateísmo, Números e Padrões Contemporâneos. Tá? Na parte 2 entra uma discussão conceitualmente densa, né, porque vai trazer vários textos que vão discutir filosoficamente a questão dos argumentos contra o teísmo, né, e a relação do ateísmo com diversas formas de raciocínio. Né. E a terceira parte fala sobre a relação entre ateísmo e religião, ateísmo e feminismo, teorias antropológicas da religião, e até tem um capítulo sobre um perfil psicológico dos ateus, né? Um estudo sobre isso. Tá? O livro ele começa com um texto introdutório do Michael Martin, onde ele apresenta então aquela definição clássica sobre o ateísmo positivo e o ateísmo negativo. Então o Michael Martin ele parte do significado etimológico da palavra ateísmo, né, que é de origem grega e pode significar tanto a ausência de crença em Deus como a crença na não existência em Deus. Então a ausência da crença em Deus, que no caso não implica necessariamente que não possa existir algum tipo de entidade divina, tá? Então deixa essa questão em aberto, é o que o Michael Martin define como ateísmo negativo. E a crença na não existência em Deus, onde existe a possibilidade de se provar que Deus não existe, é o que o Michael Martin vai definir como um ateísmo positivo. Tá? Mas o que eu gostaria de destacar nesse vídeo para vocês é o primeiro capítulo da primeira parte, que é escrito por um historiador chamado Jan Bremer, que é denominado o ateísmo na antiguidade. Tá?
A palavra ateísmo, ela é de origem grega, tá? E essa origem grega lá na antiguidade. Mas dentro do contexto histórico e cultural da Grécia Antiga, a palavra ateísmo ela é criada para designar pessoas que manifestavam dúvidas ou tinham questionamentos sobre a existência dos deuses. Tá? E o Jan Bremer ele começa o seu capítulo falando então um pouco sobre essa questão, o que é ser ateu na Grécia Antiga. O texto dele é dividido em uma primeira parte que se chama o período clássico na Grécia Antiga, uma segunda parte que é chamado o período helenístico, né? Quando há um processo, as cidades-estados da Grécia Antiga elas perdem sua autonomia e são dominadas pelo Império Macedônico, né? E há uma proximidade cultural da Grécia com os padrões culturais do Oriente. E uma terceira parte do livro que fala sobre o período cristão, que é os primeiros momentos do cristianismo ainda dentro das fronteiras do Império Romano. Então o que o Jan Bremer vai colocar nesse capítulo que a palavra ateísmo ela surge então para designar pensadores que a partir do século V particularmente começam a manifestar dúvidas e questionamentos sobre a existência dos deuses. Né? Então ele fala, por exemplo, sobre Protágoras, Anaxágoras, ele também fala sobre o Critias, como algumas personagens, algumas figuras importantes daquele contexto que vão trazer dúvidas, ou próprio Sócrates, que é visto como alguém que representa uma ameaça aos deuses por levantar questionamentos a partir da sua reflexão filosófica. Então, a palavra ateísmo ela é designada para identificar esses pensadores. Não há, o que o autor coloca aqui, um processo de auto-identificação, ou seja, os indivíduos denominando-se como ateus dentro daquele contexto. Esse é um dado importante. Tá? Um outro dado que ele também coloca é que com o passar do tempo e já adentrando o período helenístico, esse processo de questionamento feito pelos pensadores conduz gradativamente, dentro de um contexto social, histórico turbulento que é vivenciado pela Grécia, a partir do século IV, século III, enfim, perda da autonomia das cidades-estados. Então a palavra ateu ela passa gradativamente a ser utilizada como uma forma de insulto, tá? E de denúncia em relação a indivíduos, que no caso são pensadores, que passam a ser vistos como uma ameaça social dentro daquele universo das cidades-estados gregas, dentro do universo grego ali. Então, esse é um outro dado importante. E um terceiro dado que o autor ressalta aqui é a inexistência de ateus praticantes, que entraria dentro daquilo que eu coloco, que seriam pessoas que não se identificam como ateus. Tá? Então, isso é uma característica dentro daquele universo cultural da Grécia Antiga. E o autor ele termina o texto aqui falando sobre o período cristão, que ele diz que o processo de surgimento e ascensão do cristianismo durante o Império Romano faz com que inicialmente os indivíduos adeptos das religiões politeístas acusem os cristãos de serem ateus. Por que os cristãos eram acusados de ateísmo? E o ateísmo aqui nesse sentido pejorativo. Pelo fato dos cristãos não acreditarem nos deuses politeístas. E depois, quando o cristianismo começa a se tornar forte socialmente
e em termos religiosos e ter bastante expressividade no Império Romano, os cristãos passam então a adotar a mesma estratégia de chamar aqueles que acreditam nos deuses politeístas e não no Deus cristão de serem ateus. Então, essa, em linhas gerais, são os elementos colocados pelo autor. Ele, inclusive, termina o capítulo dele afirmando o seguinte: o nosso exame mostrou que a antiguidade é importante para a história do ateísmo em pelo menos 3 aspectos. Primeiro, os gregos descobriram o ateísmo teórico, que pode ser visto como um dos mais importantes acontecimentos na história da religião. Então, são os pensadores gregos que levantam questionamentos e dúvidas em relação à existência dos deuses. Segundo, os gregos inventaram o termo ateus, que os romanos adotaram como ateus e que deu origem à palavra ateu e ateísmo nos primórdios dos tempos modernos. Então, a origem do termo está dentro daquele espaço cultural e histórico. E o terceiro ponto, gregos e romanos, pagãos e cristãos, depressa descobriram a vantagem do termo ateu como meio de rotular os oponentes. A invenção do ateísmo iria abrir uma nova via de liberdade intelectual, mas permitiu também dar um novo rótulo aos inimigos. Iria demorar muito na história do Ocidente para que o termo ateus começasse a ser ressignificado e o seu conteúdo pejorativo passasse a ser então desconstruído e as pessoas fossem gradativamente se identificando como ateus e ateias. E esse eu diria inclusive que é um processo que até hoje está em curso, e o termo ainda nos dias atuais ele é um termo que carrega uma certa polêmica em decorrência de todo esse passado de conotações pejorativas que ele adquiriu. Tá? No próximo vídeo eu quero destacar para vocês os outros 2 artigos que são escritos aqui nessa primeira parte do livro, falando sobre o ateísmo na história moderna e depois o ateísmo na época contemporânea. Então fica como uma dica de leitura para os interessados no assunto esta coletânea organizada pelo Michael Martin.